Das ruas desertas do México às madrugadas silenciosas da China, cenas bizarras desafiam toda a lógica e mostram que o mundo talvez não seja o que parece. Número 1. Portal interrompido. Câmeras de segurança flagraram um homem sozinho em uma rua completamente vazia, parado no meio da madrugada. No início, parecia que ele estava apenas queimando lixo ou pedaços de madeira no chão. Porém, à medida que o vídeo avança, fica claro que aquilo não era fogo comum. Uma luz intensa começa a surgir diante dele, pulsando e se expandindo, como se algo estivesse sendo aberto. O brilho lembra um portal dimensional, emitindo uma energia que não parecia natural. Por alguns segundos, a luz cresce, fica mais forte e quase se estabiliza, mas então desaparece de forma repentina. Muitos acreditam que o portal não chegou a se completar justamente porque estava sendo gravado, como se a própria câmera tivesse interferido no processo. Número 2. Atravessando o invisível. Durante uma reportagem ao vivo em um evento local, uma jornalista estava concentrada na transmissão quando algo impossível aconteceu atrás dela. Um homem simplesmente surgiu do nada. Ao analisar a gravação depois, é possível ver claramente o momento em que ele atravessa algo invisível, como se tivesse passado por uma porta que se abriu e se fechou em menos de um segundo. A repórter não percebeu nada naquele momento, mas o vídeo deixou claro que aquilo não foi edição. O homem parecia completamente normal, vestia roupas comuns e caminhou como qualquer outra pessoa. Isso levou muitos a acreditarem que seres de outras dimensões podem já estar vivendo entre nós, sabendo exatamente como se misturar sem chamar atenção. Número 3. Vizinhança mutante. Um morador decidiu revisar as imagens das câmeras de segurança de sua rua durante a noite e acabou fazendo uma descoberta perturbadora. No vídeo, algo parecido com um animal caminha pela calçada de forma estranha. Em um piscar de olhos, a criatura muda de forma, se transformando completamente em um homem. O mais assustador é que o homem era o próprio vizinho do dono da casa. Ele segue caminhando tranquilamente e entra em sua residência como se nada tivesse acontecido. A gravação é nítida, sem falhas ou cortes, o que elimina a possibilidade de truque de câmera. Para quem assistiu, ficou a sensação de que mitos sobre metamorfos talvez não sejam apenas histórias antigas. Número 4. Desaparecimentos no aeroporto. Imagens de segurança de um aeroporto mostraram cenas que deixaram funcionários e passageiros em pânico. Em uma delas, uma jovem está aguardando na fila quando de repente desaparece completamente, deixando sua bagagem para trás. A pessoa logo atrás começa a gritar, sem entender o que acabou de presenciar. Dias depois, outro vídeo ainda mais assustador surgiu. Desta vez, uma garota caminhava normalmente pelo terminal quando sumiu no meio do passo, como se tivesse sido puxada para fora da realidade. Os casos se espalharam rapidamente, levantando rumores de abduções alienígenas e portais invisíveis se abrindo em locais públicos, bem diante de todos. Número 5. Passo sobrenatural. Um vídeo antigo que voltou a circular na internet mostra uma senhora idosa caminhando apressada por uma rua silenciosa. Nada parecia fora do normal até o momento em que ela simplesmente atravessa uma cerca metálica fechada, como se ela não existisse. Pessoas próximas correm até o local para verificar o que aconteceu, mas não encontram absolutamente nada. A mulher havia desaparecido sem deixar qualquer vestígio. Não havia portões abertos, buracos ou passagens escondidas. O local era sólido. O episódio levantou teorias sobre teletransporte, falhas na realidade ou até mesmo a aparição de um espírito assumindo forma humana por alguns segundos. Número 6. Lutando com o invisível. Um homem estava em seu apartamento quando algo estranho chamou sua atenção pela janela. Na rua abaixo, outro homem parecia estar envolvido em uma briga intensa. O problema é que não havia ninguém com ele. Mesmo assim, ele socava o ar, desviava, recuava e avançava, como se estivesse enfrentando um adversário real. Com o passar do tempo, a situação ficou ainda mais estranha. Ele começou a falar sozinho, discutindo e respondendo como se alguém estivesse ali. Para alguns poderia ser um surto psicológico, mas outros acreditam que ele estava vendo algo que permanecia invisível para o resto do mundo. O vídeo deixa a sensação inquietante de que nem tudo que existe pode ser visto. Número 7. Multiplicação espiritual. No dia 16 de julho de 2025, um vídeo começou a circular na internet e rapidamente chamou a atenção. Ele mostrava um homem bebendo água de forma normal, mas algo incomum acontecia quando ele se movia.
Uma silhueta translúcida surgia logo atrás dele, acompanhando seus gestos com um pequeno atraso. Em seguida, outra sombra aparecia, e depois mais uma, como se várias versões do mesmo homem estivessem se desprendendo do corpo físico. Muitos acreditam que a câmera capturou algo além da matéria, talvez a alma ou espíritos ligados a ele se manifestando ao mesmo tempo. O vídeo levantou a teoria de que algumas câmeras conseguem registrar mais de um plano da realidade. Número 8. Controle à distância. Câmeras de um ponto de ônibus registraram uma cena difícil de explicar. Um homem idoso, usando máscara, estava parado calmamente quando levantou lentamente um dedo em direção a um carrinho de transporte próximo. Sem nenhum contato físico, o carrinho começou a se mover em sua direção, como se obedecesse a uma ordem silenciosa. Não havia vento forte nem inclinação no chão que justificasse o movimento. Quando o vídeo se espalhou, muitos afirmaram que aquilo era um exemplo claro de telecinese, a capacidade de mover objetos apenas com a mente. Outros acreditam que ele possuía habilidades que escolhia esconder. Vivendo discretamente entre pessoas comuns. Número 9. Ciclista abduzida. Em 2025, uma câmera de segurança no Brasil registrou uma cena aterrorizante. Uma mulher pedalava tranquilamente por uma rua durante a noite quando, de forma repentina, ela e a bicicleta começaram a ser puxadas para cima. O movimento foi rápido e violento, como se uma força invisível tivesse agarrado ambas. A bicicleta caiu segundos depois, batendo forte no asfalto, mas a mulher havia desaparecido completamente. Nenhum grito, nenhum sinal, apenas o vazio. Moradores da região passaram a acreditar que se tratava de uma abdução alienígena, enquanto outros falam em espíritos urbanos que atacam durante a madrugada. O destino da ciclista permanece desconhecido. Número 10. Força possuída. Câmeras do metrô de Moscou capturaram um momento chocante. Uma mulher caminhava normalmente em direção às catracas, sem demonstrar qualquer comportamento estranho. De repente, ela parou, levantou a perna e desferiu um chute extremamente violento contra a barreira de vidro. O impacto foi tão forte que o vidro se estilhaçou instantaneamente. Não parecia apenas força humana. A ação foi rápida, agressiva e completamente fora de controle, como se algo tivesse assumido seu corpo por alguns segundos. Muitos acreditam que ela foi usada como um canal por uma entidade invisível, que se manifestou apenas para mostrar seu poder e espalhar medo. Número 11. Passo no ar. Em uma movimentada rua da China, transeuntes seguiam suas rotinas normalmente quando algo fora do comum aconteceu. Um homem caminhava tranquilamente pela calçada quando, subitamente, seu corpo parou de tocar o chão. Ele ficou suspenso no ar, flutuando a cerca de meio metro do solo. Suas pernas continuavam a se mover, como se ele ainda estivesse tentando andar, mas seu corpo permanecia imóvel no ar por alguns segundos. Pessoas ao redor não perceberam, e então ele desceu devagar, voltando ao chão com uma expressão de espanto, como se também não entendesse o que havia acontecido. Para alguns, pode ter sido um espírito brincalhão. Para outros, uma falha nas leis físicas, ou uma mensagem vinda de algo que está além da nossa compreensão. Número 12. Turno amaldiçoado. Em um escritório onde os funcionários faziam plantões noturnos, uma câmera de segurança registrou uma cena extremamente perturbadora. Um dos empregados começou a se mover de maneira estranha. Os braços se contorciam como se estivessem sendo puxados. O corpo fazia movimentos espasmódicos, completamente fora do controle. Parecia estar sendo manipulado como uma marionete invisível. O local já tinha fama de carregar uma energia estranha, e alguns colegas acreditavam que o espírito de um antigo funcionário, insatisfeito com sua morte, ainda perambulava por ali. Naquele dia, muitos acreditam que ele se manifestou tomando o corpo de alguém só para se fazer lembrar. A gravação permanece arquivada como evidência de que alguns locais nunca ficam realmente vazios. Número 13. Aviso rastejante. Durante uma investigação paranormal no Paquistão, um caçador de fantasmas instalou câmeras ao longo de um corredor estreito em uma casa abandonada. A ideia era registrar qualquer atividade incomum. Por volta da meia-noite, uma das câmeras captou algo assustador. Uma figura pálida rastejava lentamente pelo chão, de forma quase animal. O mais aterrorizante era seu olhar fixo e penetrante, diretamente para a lente da câmera, como se soubesse que estava sendo observada. Não era um olhar qualquer, era um aviso silencioso. O vídeo provocou arrepios até nos mais céticos.
Muitos acreditam que quando essas entidades olham para você, não é só curiosidade, é porque você será o próximo. Número 14. Ceifador Real. Durante a cerimônia de coroação do rei Charles e da rainha Camila, em um dos momentos mais assistidos do ano, uma figura inesperada chamou a atenção. Enquanto as câmeras mostravam os convidados entrando em Westminster Abbey, um vulto completamente vestido de preto, com um capuz cobrindo o rosto e segurando um cajado comprido, atravessou lentamente o corredor. Ninguém no local pareceu notá-lo, e o estranho personagem desapareceu sem deixar rastros. Para os que assistiam de casa, a imagem foi clara. A figura se parecia com a representação clássica da morte. Teria sido um presságio? Uma visita simbólica? Ou a presença de algo que apenas alguns puderam perceber? Número 15. Menino possuído. Em um estacionamento aparentemente calmo, câmeras captaram um garoto sem camisa, parado de forma muito estranha. Seu corpo estava completamente curvado para trás, como se estivesse prestes a se partir ao meio. A boca aberta em um grito silencioso, os olhos fixos em algo invisível. Ele não se mexia, não falava, não reagia. Testemunhas ficaram sem saber o que fazer. Quando as imagens foram divulgadas, muitas pessoas sugeriram que aquilo era um caso de possessão espiritual. Algo havia tomado controle total sobre ele, paralisando-o em uma posição impossível. A sensação que o vídeo transmite é de terror puro. Seja o que for que o dominava, não parecia pronto para soltá-lo. Número 16. Bloqueio sombrio. Em uma estrada deserta do México, tarde da noite, um motorista seguia tranquilamente quando algo assustador apareceu no caminho. A dashcam do veículo registrou o momento em que uma mulher descalça surgiu do nada, parada bem no centro da pista. Seu corpo estava imóvel, o rosto não era visível, e ela parecia alheia aos faróis que a iluminavam diretamente. O motorista tentou desviar, acelerar, recuar, mas todas as vezes ela voltava a bloquear o caminho, como se uma força invisível a estivesse controlando. Ela não pediu ajuda, não reagiu, apenas ficou ali, impedindo a passagem. Depois de vários segundos tensos, ele finalmente conseguiu passar. Mas a sensação deixada era clara. Aquela mulher não estava sozinha. E talvez o alvo não fosse ela. Número 17. Bar assombrado. Dentro de um restaurante movimentado, uma funcionária estava preparando uma bebida no balcão quando algo inexplicável aconteceu. Enquanto segurava uma garrafa com uma das mãos, a garrafa foi puxada de forma abrupta por uma força invisível. Ela não estava distraída. Não havia ninguém ao redor. E mesmo assim, o objeto voou longe. O vídeo das câmeras internas mostrou claramente o movimento. Direto, preciso, como se alguém tivesse arrancado a garrafa de sua mão. O incidente rapidamente viralizou e o local passou a ser considerado assombrado. Muitos acreditam que o espírito de alguém que frequentava aquele bar ainda ronda o ambiente, fazendo pequenas travessuras para ser lembrado. Número 18. Agulha misteriosa. Em um restaurante aparentemente normal, uma jovem esperava sua vez na fila quando uma senhora idosa, parada logo atrás, se aproximou demais. Sem que ninguém percebesse, ela retirou uma agulha fina e espetou discretamente o ombro da moça. A jovem sentiu a picada, mas ao se virar, viu a idosa com uma expressão completamente neutra, como se nada tivesse acontecido. No vídeo de segurança, é possível ver que, segundos antes do gesto, a mulher murmurava algo baixo, como uma prece ou um feitiço. Até hoje ninguém sabe quem ela era ou qual era sua real intenção. Mas desde aquele dia a jovem relatou mudanças estranhas no próprio comportamento. Coincidência? Número 19. Tempo congelado. Em 2020, um homem decidiu visitar um parque popular. O que era para ser uma tarde comum rapidamente se transformou em um evento inexplicável. Ao chegar, ele notou que todas as pessoas estavam completamente imóveis. Não andavam, não falavam, nem sequer piscavam. Era como se o tempo tivesse sido pausado. Crianças paradas no meio de uma corrida, casais interrompidos no gesto de caminhar, gestos congelados no ar. O mais estranho é que as únicas pessoas que pareciam não afetadas estavam dentro dos carros estacionados. O homem, assustado, saiu do local o mais rápido que pôde. Ele nunca descobriu se aquilo foi um experimento secreto, uma falha no tempo, ou algo muito mais sinistro. Número 20. Elevador revelador. Em um edifício aparentemente comum, uma câmera de segurança interna do elevador registrou um evento que desafiou todas as explicações lógicas.
Uma mulher estava parada sozinha no interior da cabine, aguardando tranquilamente. Mas de repente seu corpo começou a mudar. Seus cabelos, antes longos e espessos, começaram a se afinar, tomando a aparência de cabelo masculino. Poucos segundos depois, seu rosto também começou a se alterar. Olhos, nariz e boca mudaram de forma, revelando um homem completamente diferente. A pessoa permaneceu no mesmo lugar, imóvel, mas ao final da transformação, o que estava ali já não era mais a mulher que havia entrado. Era outra identidade. O vídeo viralizou como a mais clara evidência de um metamorfo flagrado em plena transformação. Número 21. Vulto em alta velocidade. Dois garotos caminhavam tranquilamente por uma estrada, conversando entre si, quando algo totalmente fora do comum passou por eles. A câmera de segurança próxima captou uma figura humanoide, translúcida e alongada, se movendo em altíssima velocidade, quase imperceptível a olho nu. O mais intrigante é que os garotos não reagiram em nenhum momento. Não viram, não sentiram, não ouviram nada, mas o vulto era claramente visível nas imagens. Muitos acreditam que era um espírito ou entidade movendo-se em uma frequência que os humanos não conseguem detectar. A gravação virou um exemplo assustador de que o que não vemos pode, ainda assim, estar perigosamente próximo de nós. Número 22. Conversa com o além. Em uma mina no Chile, uma câmera de segurança posicionada na área de trabalho captou algo que intrigou todos os supervisores. Um dos mineiros, de repente, interrompeu sua atividade e começou a conversar com alguém que não aparecia na filmagem. Ele sorria, gesticulava e até estendia a mão, como se estivesse cumprimentando um velho amigo. Em certo momento, pareceu até se despedir, fazendo um leve aceno. Ao revisar as imagens, ficou claro que não havia mais ninguém no local além dele. Muitos acreditam que ele estava conversando com o espírito de um ex-colega que havia falecido na própria mina, talvez retornando para um último encontro. Número 23. Comportamento robótico. Durante uma viagem de ônibus, um passageiro observou algo extremamente perturbador do lado de fora da janela. Uma mulher estava parada na calçada, tirando selfies com o celular. Mas o estranho era a forma como ela fazia isso, repetitiva, sem emoção, sem sequer olhar ao redor. Ela tirava foto após foto com movimentos mecânicos, como se estivesse programada para isso. Não sorria, não mudava de posição, não interagia com o ambiente. Sua rigidez era tão incomum que o observador chegou a questionar se ela era realmente humana. Para alguns, poderia ser alguém em transe. Para outros, uma entidade imitando o comportamento humano, ou até mesmo um androide infiltrado no cotidiano. Número 24. Desaparecimento instantâneo. Em uma lavanderia comum na China, durante a madrugada, uma jovem estava sentada calmamente em uma cadeira, enquanto um homem falava ao telefone ali perto. Em uma fração de segundo, a garota simplesmente desaparece. Sem som, sem movimento, sem transição. Um segundo ela está lá, no outro o espaço está vazio. O homem ao lado não nota absolutamente nada. A câmera não falha, não corta, não há interferência. A mulher simplesmente some, como se nunca tivesse existido. O vídeo levantou teorias de teletransporte, presença alienígena disfarçada ou até mesmo de uma alma errante retornando ao além. Seja qual for a verdade, o desaparecimento continua sem explicação. Número 25. Jogador fantasma. Um funcionário estava fechando um fliperama em horário avançado da noite quando algo inusitado chamou sua atenção. A máquina de corrida, uma das últimas a ser desligada, começou a ter movimentos por conta própria. O volante girava lentamente, como se alguém estivesse jogando. No início ele achou que fosse uma falha técnica, mas ao observar melhor, percebeu que os movimentos eram suaves e com direção, como se uma presença invisível estivesse realmente controlando o jogo. O assento estava vazio o tempo inteiro. Após esse evento, os donos do local decidiram selar aquela máquina e proibir seu uso. Até hoje, alguns acreditam que o espírito de alguém que adorava aquele jogo ainda volta ali para mais uma corrida. Número 26. Aparições repetidas. Em 18 de abril de 2023, uma câmera de segurança gravou um vulto branco saindo de um carro estacionado e atravessando a rua até desaparecer em uma casa. Em 2012, algo parecido aconteceu. Um motorista viu um vulto escuro surgir na frente do carro. A figura sumiu logo após ele frear bruscamente. Espíritos que se recusam a partir? Número 27. Menina fantasma.
Cansado dos eventos sobrenaturais em sua casa, um garoto instalou uma câmera. Ao revisar as imagens, viu uma garota misteriosa sentada sobre a mesa. Em segundos, ela desapareceu dali e surgiu próxima à pia, sem ter se movido. A assombração parecia estar causando todos os distúrbios noturnos, e não pretendia ir embora. Número 28. Controlo invisível. Um homem caminhava por uma rua tranquila quando viu 4 garotos parados em posições estranhas, todos inclinados e olhando fixamente para cima. Eles pareciam hipnotizados por algo invisível. O homem fugiu antes de entender o que estava acontecendo. Aquilo parecia um ritual silencioso, preso a uma força superior. Número 29. Olhos demoníacos. Um vídeo estranho viralizou ao mostrar um homem manipulando bolas como em um truque de mágica. Uma delas flutuava, e enquanto ele recitava algo incompreensível, seus olhos mudavam de cor, do preto ao azul e vice-versa. Muitos acreditam que ele estava invocando um demônio, e os olhos eram a prova de que algo já o havia possuído. Número 30. Força oculta. Um casal se mudava para uma nova casa quando a mulher começou a sofrer interferências de algo invisível. Ela foi empurrada, sem ninguém por perto. O marido correu para socorrê-la, mas não havia nada a confrontar. Uma presença sombria parecia não querer que eles permanecessem ali. Assustados, abandonaram a casa para sempre. Número 31. Médica desaparecida. Após os desaparecimentos em um aeroporto, surgiu outro caso. Uma médica atendia um paciente em um hospital quando sumiu na frente dele. Em segundos, ela evaporou. O paciente ficou paralisado. Teria ela se teleportado ou era mais uma abdução disfarçada? O hospital até hoje não consegue explicar o ocorrido. Número 32. Boneca viva. Em um museu na cidade do México, um visitante filmava a exposição Bruxas do México, quando a figura de cera da xamã Maria Sabina moveu a cabeça lentamente, como se observasse a pessoa passar. O movimento foi suave e impossível para uma escultura. Talvez seu espírito ainda habite aquele espaço místico. Número 33. Colaboradora torcida. Em uma fábrica, um trabalhador filmava uma colega quando sua cabeça girou 90 graus para trás e voltou rapidamente à posição normal. Foi tão rápido e fluido que parecia sobre-humano. Um espírito teria se manifestado nela diante de todos, escolhendo o momento mais movimentado para se mostrar. Número 34. Ritual sombrio. Um grupo de adolescentes usava um drone para filmar a natureza, mas capturaram algo sinistro. 3 figuras encapuzadas estavam em um campo aberto, entoando cânticos estranhos. Quando o drone se aproximou, quase caiu. Antes do vídeo acabar, os 3 formaram um triângulo perfeito no chão. Um ritual sombrio estava em andamento. Número 35. Culto em silêncio. Turistas filmavam uma cidade remota quando captaram 4 pessoas de túnicas vermelhas, segurando velas e paradas no meio da rua. Elas não se mexiam nem falavam. O vídeo foi cortado abruptamente, mas parecia que o grupo participava de um ritual secreto. Os turistas fugiram antes de serem notados. Número 36. Brinquedo maldito. Ao chegar em casa, um pai viu pela câmera da campainha a boneca da filha virar a cabeça lentamente em sua direção. O movimento foi suave e silencioso. Assustado, ele empurrou o brinquedo, que caiu no chão. A gravação deixou claro. Aquele brinquedo carregava uma energia obscura. Número 37. Vulto no cemitério. 2 amigos estavam em um prédio ao lado de um cemitério quando notaram uma figura vestida de branco vagando entre os túmulos. Eles chamaram, mas a figura não respondeu. Ela parecia tocar cada lápide como se procurasse algo, ou alguém. De repente sumiu atrás de uma lápide maior. Talvez tenha encontrado sua própria sepultura. Número 38. Sacada assombrada. Uma jovem gravava um vídeo em uma sacada de hotel enquanto chorava e pedia ajuda. O lugar já tinha histórico trágico. Anos antes, alguém havia caído exatamente daquele andar. Câmeras mostraram a moça correndo em pânico, como se fosse perseguida por algo que ninguém via. Talvez o espírito do hóspede anterior ainda assombre aquele andar. Número 39. Anjos no batismo. Durante um batismo em um rio, registrado por um fotógrafo de natureza, algo extraordinário aconteceu. Após o ritual, uma névoa branca surgiu da água e logo 2 figuras brilhantes pairaram sobre o grupo. Pareciam anjos descendo do céu. Aquilo não foi apenas uma cerimônia, foi um momento divino capturado por acaso. Número 40. Turno fantasma. Um segurança em Houston, nos Estados Unidos, foi filmado conversando com um suposto colega.
mas ao revisar as câmeras, perceberam que não havia ninguém ali. O homem com quem ele falava havia morrido semanas antes. Talvez o vínculo entre os dois fosse tão forte que o espírito voltou apenas para mais um plantão ao lado do amigo. Número 41. Sorriso do além. Um vendedor de crepes atendia normalmente quando uma mulher com um sorriso anormalmente largo apareceu diante de sua barraca. Ele não notou, mas um colega filmando viu claramente a figura. Mais tarde, moradores disseram se tratar do espírito de uma mulher que adorava aquele tipo de comida. Talvez ainda estivesse por perto, tentando saboreá-la mais uma vez. Número 42. Maldição rastejante. Logo após o Halloween, um morador achava que os sustos tinham acabado. Mas a câmera da campainha mostrou uma figura pálida rastejando em direção à porta. A movimentação era lenta, assustadora, como parte de um ritual. Ela não tentou entrar. Parecia marcar a casa como alvo de forças sombrias. A noite de Halloween tinha acabado, mas ali, o pesadelo estava só começando. Número 43. Invasora apavorante. No Texas, um homem chamou a polícia ao ver uma garota estranha entrar em sua garagem. O rosto pálido e o olhar vazio a faziam parecer um fantasma. Mas quando os oficiais chegaram, descobriram que ela havia fugido de um hospital psiquiátrico próximo. Às vezes, o terror não vem do sobrenatural, vem da própria realidade. Número 44. Portal em Miami. Durante um dia comum em um estacionamento de Miami, uma espiral brilhante apareceu no céu. Um homem curioso se aproximou e, sem hesitar, entrou na luz. Em segundos, ele e o espiral desapareceram por completo. Nenhum sinal, nenhum vestígio. Testemunhas afirmam que o portal se fechou tão rápido quanto surgiu. Talvez nem todos os caminhos tenham volta. O mundo está repleto de segredos escondidos à vista de todos. Portais invisíveis, presenças que desafiam a lógica e forças que operam nas sombras. Talvez a realidade que conhecemos seja apenas uma camada superficial de algo muito maior. Então, da próxima vez que você notar algo estranho, não ignore. Pode ser o outro lado tentando se revelar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!